De hoje, nós vamos iniciar o capítulo 20 do livro que trata do nosso comportamento, do comportamento dos médiuns e da influência dos médiuns nos processos de comunicação. Abordaremos o item 226, que consta de 12 questões que Allan Kardec fez aos espíritos e que são perguntas de grande valor para o bom exercício da mediunidade. E Kardec inicia este estudo perguntando se existe alguma relação entre a manifestação medianímica propriamente dita e os caracteres intelecto-morais do medianeiro, daquele que serve de intermediário, de meio para essa manifestação. E os espíritos respondem que não. A faculdade medianímica reside no organismo e não pertence, não tem relação com a condição intelecto-moral do medianeiro. Queridos companheiros, essa assertiva dos benfeitores espirituais coloca a mediunidade como uma função neutra, como um sentido por si só. A faculdade mediúnica não depende da moral, não depende da inteligência, não depende da cultura. E isto porque ela é orgânica, radicada no organismo físico do médium. No entanto, o que se pode conseguir com a mediunidade, os efeitos da mediunidade irão sofrer influência decisiva dos valores éticos do medianeiro. A moral do médium é fundamental, porque é ela que canaliza e verticaliza a criatura para Deus. Todas as faculdades são favores, são empréstimos de Deus, são habilidades que foram programadas no plano espiritual para o nosso progresso moral e pelas quais nós devemos render graças a Deus. É uma habilidade que foi programada no mundo espiritual para que pudéssemos nos servir dela. E qual é o serviço? A canalização para o bem. Então, é um dom, uma graça, um favor, e bem nos dizem os espíritos, dai de graça o que de graça recebeu. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela para se melhorarem. Deus coloca nas mãos de todas as pessoas, até mesmo das pessoas culpadas, os meios que elas necessitam para se melhorarem, e cabem a essas pessoas aproveitarem. A mediunidade é um desses meios de se melhorar, como foi dito pelas nossas companheiras. A mediunidade é para a pessoa se melhorar e para melhorar a humanidade. Porque os espíritos falam pela boca do médium, escrevem pelas mãos do médium, se fazem perceber pela vidência, pela audiência. E nesse contato, quem se ilumina primeiro é sempre aquele que acende uma vela. Então, o médium deve ser o primeiro a refletir sobre a mensagem. Esse é o objetivo. Aqueles que fazem mau uso da sua faculdade medianímica, que não se servem dela com o objetivo do bem, ou que não as aproveita para a sua própria instrução, serão punidos duplamente. Isso é uma colocação assim bastante severa, porque nós, conscientes dessa oportunidade que nós recebemos, se nós não formos capazes, se não somos capazes de administrar, nós seremos punidos por nós mesmos, pela nossa consciência, pelo nosso tempo perdido, pelo arrependimento daquilo que nós não fomos capazes de realizar. Porque nós temos um meio a mais de nos esclarecermos e não o aproveitamos. Vamos meditar sobre isso. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos deixa sós. Não há médio que empregue mal a sua faculdade por ambição, por interesse, ou que a comprometa por causa de defeitos como orgulho, a vaidade, a leviandade, que de tempos em tempos não receba alguma advertência
dos espíritos. Todos nós, médiuns, no exercício da mediunidade, estamos sendo, tenham certeza, supervisionados por espíritos, começando pelo nosso próprio espírito protetor, pelo nosso anjo de guarda, pelo nosso mentor espiritual. Eles nos assistem pelos mecanismos da intuição. Eles procuram nos intuir. Nós percebemos isso, recebemos avisos, mas muitas vezes não entendemos. Se nós prestarmos atenção do fundo do nosso entendimento, do nosso coração, nós vamos perceber que Deus, de alguma forma, nos chama a atenção e nos fala o que nós precisamos mudar. Kardec nos alerta nesse sentido, dizendo que muitas vezes a cegueira de certos médiuns é tão grande que eles não se reconhecem naquele quadro que os espíritos lhes põem diante dos olhos, nas mensagens que eles recebem. E é por isso que o médium deve estar sempre atento nos conselhos, nos avisos que ele recebe de uma maneira geral, como de um âmbito geral numa reunião. Ele deve tomar a parte que lhe cabe, porque nada é para o outro. Tudo que nós recebemos, tudo que como médiuns, porque como foi dito, todos nós somos médiuns. Tudo que nos vem na nossa intuição é primeiro para nós. Tenham certeza, precisamos aprender a tomar aquilo que nos cabe. E para se comunicarem, como foi dito aqui pelas nossas companheiras também, os espíritos sempre se servem daqueles médiuns que oferecem maiores facilidades, porque é necessário encontrar uma ressonância psíquica, é necessário encontrar um esclarecimento, uma disposição que facilite uma sintonia. E essa sintonia é muito importante. São relações fluídicas, que André Luiz chama de relações fluídicas, e elas são muito importantes, porque são essas qualidades morais que estabelecem essas relações fluídicas que atraem ou afastam os espíritos imperfeitos. E sendo o médium sempre inclinado para o bem, provavelmente, com certeza, os espíritos próximos desse médium serão inclinados para o bem. E é por isso que sempre o médium deve se dedicar à sua formação moral e mediúnica. Como médiuns, nós devemos sempre estar estudando e procurando combater constantemente os vícios e defeitos, a fim de manter a sintonia com os bons espíritos. Às vezes, o médium é muito bom, mas ele se esquece que mediunidade é toda hora, mediunidade é no cotidiano, mediunidade não é apenas no centro espírita, não é na sala de reuniões. Mediunidade é toda hora, e muitas vezes a pessoa se esquece também de se dedicar ao estudo e à prática do bem, que são dois pontos essenciais, que afastam os obsessores e nos coloca em sintonia com os bons espíritos. Kardec se preocupa também com esse fato, e ele pergunta aos espíritos superiores por que eles permitem que certas pessoas dotadas de grande poder como médiuns e que poderiam fazer o bem, nós vemos isso, ótimos médiuns poderiam fazer o bem, mas que se tornam instrumentos do erro. E aí e nós sabemos, e os espíritos falam para nós, porque eles não interferem no livre-arbítrio. É uma escolha de cada um e que futuramente vai servir como lição para que muitas coisas sejam aprendidas. São pessoas de grande poder intelectual, de grande poder mediúnico, mas que pela sua invigilância se coloca a serviço do mal. Que todos nós possamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, desse dom maravilhoso que nós temos recebido do Pai. Porém, se os espíritos superiores só têm aquele médium para se servir, eles se servem dele com repugnância. É uma palavra muito forte, mas os espíritos não gostam de se servir de médiuns mentirosos, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Aí, Kardec pergunta assim, mas é absolutamente impossível
que se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Seria absolutamente impossível? E aqui nessa questão, nós vamos nos reportar às nossas reuniões mediúnicas de terça-feira. Transmito aqui as ideias compartilhadas com uma companheira nossa, nos referindo então à nossa sala de reunião mediúnica. Todos nós sabemos que somos ainda espíritos imperfeitos. Os espíritos nos esclarecem: perfeitos? Infelizmente, a perfeição ainda não existe na Terra. Somos espíritos imperfeitos, mas com um detalhe muito importante nas nossas reuniões mediúnicas. Todos nós estamos sempre estudando e procurando nos melhorar a cada dia. E isso é muito importante. E dentro das nossas possibilidades de sintonia e de percepção, nós recebemos nas nossas reuniões instruções e mensagens maravilhosas, de grande valor instrutivo e educativo. E fomos capazes de socorrer muitos irmãos, mesmo reconhecendo que ainda somos imperfeitos e que temos necessidade de sermos socorridos. Então, os espíritos se utilizam, sim, de médiuns ainda imperfeitos, mas que tenham boa vontade de servir, em nome de Jesus. E também aqui, companheiros, nós vamos fazer uma abordagem geral das questões de número 9, 10, 11 e 12, que se referem também ao médium perfeito, a possibilidade do médium perfeito ser enganado e a condição necessária para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração. E mais uma vez, nós gostaríamos de nos reportar às nossas reuniões mediúnicas, às nossas atitudes, ao nosso comportamento como médiuns. Porque perfeito seria aquele médium contra o qual os espíritos maus jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer para enganá-lo. Isso talvez esteja fora ainda da nossa condição evolutiva. Mas nós repetimos mais uma vez que, reconhecendo as nossas dificuldades e imperfeições, todos nós, do nosso grupo mediúnico, muito nos esforçamos para contribuir uns com os outros, para manter a sintonia com o bem, com a realização e com o amor. E temos certeza que a espiritualidade responsável pelo nosso grupo, como por qualquer outro grupo, ela percebe o nosso esforço, percebeu o nosso esforço, e ela conta conosco e sempre nos auxilia. Então, assim, nós sempre buscamos a condição necessária para que a palavra dos espíritos superiores nos chegasse isenta de qualquer alteração. Nós estudamos sempre, fazendo a nossa reforma íntima, procurando repelir os nossos defeitos, com o egoísmo, o orgulho, querendo sempre o bem e sempre agindo com muito amor. Esse foi um ponto pacífico do nosso grupo. E eu tenho certeza que dos grupos da nossa casa. Porque a luz, ela sempre chega àquele que deseja recebê-la. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e a treva se encontra na impureza dos corações. Se você deseja esclarecer-se, você deve estar em um ambiente de luz, um ambiente que te favoreça o discernimento, um ambiente que te possibilite o aprendizado, o estudo e a vivência dos ensinamentos de Jesus. A bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento nos auxiliam a criar essa atmosfera luminosa ao nosso redor, nos permitindo visualizar e vivenciar a verdade que nós buscamos. Então, a manifestação medianímica assertiva está na razão do comportamento do médium e não no desenvolvimento das suas habilidades do ponto de vista mecanicista. Então, queridos companheiros,
Médiuns, queridos companheiros médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo, o bem. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Do livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier. Muito obrigada, companheiros, e nós passamos agora para a nossa companheira Sônia. Boa noite a todos. Então, vamos começar. As qualidades que atraem, de preferência, os bons espíritos, os bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Allan Kardec nos fala que as pessoas boas são aquelas que produzem comportamentos bons, porque é naturalmente boa. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. Mas aqui eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. Allan Kardec nos fala também que todos nós a possuímos, mas alguns de nós fazemos questão de alimentar essa necessidade de projetar o ego, massageando o orgulho, aquela tendência da criatura de se colocar sempre superior a todos. O orgulho manifesta nos médiuns por sinais inequívocos para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais deve despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. O excesso de confiança. Ele se julga superior aos demais. Ao lado desse quadro, vejamos a do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Próximo. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguiu entre os espíritos bons estará na razão dos esforços para afastar os maus. Convicto de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Através do bom comportamento, então, quanto mais bondade fazemos, mais nos afastamos dos maus espíritos. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por mal condutores, quando pode dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médios, numa palavra. Próximo. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médios imperfeitos. Então, meus amigos, um médio que estuda bastante funciona como um bom instrumento mediúnico. Próximo, se agora, portanto, o médio, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médios. É aquela história de que é melhor que a gente rejeite 10 verdades do que aceitar uma mentira. Faremos essa obsessão simples, fascinação e a subjugação.
E a Marilu vai falar sobre as causas da obsessão e os meios de combatê-la. Próximo. A gente já sabe, né, meus queridos, que a base da influência espiritual em nossas vidas é a sintonia. Então, pensamentos e sentimentos iguais se combinam, criando condições de assimilações mentais. E pensamentos e sentimentos contrários se repelem. Daí, né, nós definimos a obsessão como sendo aí a influência maléfica, mais ou menos persistente, que certos espíritos, encarnados ou não, efetivamente ignorantes ou maldosos, exercem sobre a mente de alguém, daí decorrendo consequências mais ou menos graves. Então, o número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar, então, a obsessão, essa influência desses espíritos inferiores em nossa vida. Trata-se, então, do domínio, né, de alguns espíritos que podem adquirir sobre certas pessoas. E são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Nós sabemos que, e uma pergunta até que nós podemos fazer, é quem que é o obsessor? Nós podemos dizer que o obsessor é alguém que talvez nós amamos em outras vidas, ou pode ser uma pessoa, um espírito desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. E quem é o obsediado? É aquele que é importunado, perseguido e atormentado. E o obsediado de hoje pode ser o algoz de ontem, e que agora se apresenta aí como vítima. Ou então, é o comparsa de crimes que o cúmplice não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. E a obsessão, ela foi classificada por Allan Kardec em 3 categorias distintas, segundo o seu grau de intensidade do constrangimento. Então, nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Próximo. Vamos falar sobre a obsessão simples. Então, nós temos que, na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula, de maneira alguma, as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. É importante nós dizer, né, que o obsediado tem plena consciência que está sendo vítima de algo que lhe perturba. E com um pouco de autoanálise, facilmente ele identifica que está sob a influência de um espírito inferior. Próximo. E a fascinação? O que seria, então, essa interferência? Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, sua capacidade de julgar as comunicações. Com efeito, né, graças a essa ilusão, que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas de expressões da verdade. Importante nós entendermos que na fascinação existe, então, esse mecanismo de ilusão profunda instalada na mente enferma do paciente. Então, o obsessor atua no cérebro espiritual ou perispiritual do obsediado. Então, ele domina o espírito do médium. Próximo. A pergunta que nós podemos fazer agora é qual é a diferença entre obsessão simples e fascinação. Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência
do qual ele procura livrar-se. E na segunda, que é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor quando mascara, né? E há uma falsa aparência de virtude. Então, ele é realmente um enganador. E o médium invigilante, né? Ele pode ser seduzido, então, pela fascinação. Vamos ver o próximo, que é a subjugação. Essa é uma obsessão muito grave em relação às anteriores. É uma espécie de constrição que paralisa a vontade daquele que sofre. Então, é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado seu, ou seja, sem o seu consentimento, sem o seu entendimento. Esta se encontra numa palavra sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou pode ser corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Agora, no segundo caso, que é a corpórea, o espírito age sobre os órgãos materiais, os órgãos físicos, provocando movimentos involuntários e também a pessoa atua, né, de forma onde ela fica subjugada, de certa forma, perdendo a sua vontade e sofrendo algumas ações, né, que a pessoa fica sem nenhum conhecimento, sem nenhuma possibilidade de saber o que está fazendo, inclusive provocando, né, atitudes que poderá depois envergonhá-las. Então, esses 3 conceitos de obsessões é o que está sendo colocado aí no livro dos médiuns, lá no capítulo 23. E aí nós temos no próximo slide, Simone, o próximo, como que nós vamos reconhecer as obsessões. Nós temos aí colocado em 8 características. A primeira é a insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, e opondo-se a outros espíritos que o façam, né? E a segunda é a ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. A terceira é a crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. A quarta é a aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos, que se comunicam por seu intermédio. E na quinta, disposição para se afastar das pessoas que pode esclarecê-lo. E sexta é levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétima característica, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Por último, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. Então, são características, né, que a gente pode identificar que o médium está sendo obsediado. Próximo. Na questão 245, do capítulo 23, Kardec coloca que os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou em existências anteriores. E, frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los
e humilhá-los. Continuando, a 245, no próximo slide, a impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. E esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta, a inveja do bem, e por isso que lançam a sua maldade sobre criaturas honestas. Agora nós temos as formas de identificar as causas e como combater, que a Marilu vai dar continuidade à exposição. As causas da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultante de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28. Então, assim como no físico, também é no espiritual. Nossas imperfeições morais são convites aos espíritos inferiores, que vão se aproximar de nós por afinidade. Uma vez estabelecida essa sintonia vibratória com os espíritos inferiores, eles começam de forma sutil o processo de obsessão. No início é apenas uma interferência em algumas atitudes da pessoa. E aos poucos, a vontade do obsediado vai sendo substituída pelo obsessor, instalando-se desse modo o processo obsessivo. Então, as imperfeições morais. O que são essas imperfeições morais, né? Primeiro, são comportamentos contrários à lei de Deus. E como saber se esse meu comportamento, se o que eu estou fazendo, é contrário à lei de Deus? Então, como lá no Livro dos Espíritos, na introdução, tem um parágrafo que explica bem, que é o seguinte: a moral dos espíritos superiores se resume, como a de Cristo nessa máxima evangélica: fazer os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio universal a regra universal de conduta para as menores ações. Segundo, o interesse pessoal e o apego às coisas materiais, que leva a pessoa a agir, a relacionar com os outros, sempre na intenção de obter um benefício, uma vantagem. Logo, os amigos, os contatos sociais, né, no trabalho, na religião, tudo para essa pessoa é uma oportunidade de ganho próprio, impedindo a prática da caridade. E assim a pessoa vai sendo envolvida numa atmosfera densa, atraindo espíritos inferiores. E terceira, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, né, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então, a Marinesa e a Sônia falaram muito bem sobre o orgulho, né, e o egoísmo, como eles agem na pessoa, né. Enfim, as imperfeições morais são todos os defeitos, as falhas morais que possuímos, que são observadas pelos espíritos interiores, né? Então, eles ficam observando o nosso comportamento. E qualquer deslize nosso é usado para que se estabeleça essa sintonia vibratória. E o próximo slide agora são os meios de combater a obsessão. Né? Os meios de combater a obsessão varia conforme seu grau de intensidade. Quando o médium é bem esclarecido, que identifica as suas relações com o espírito mentiroso, que é no
caso assim, de obsessão simples, né? Isso para ele é apenas um fato desagradável, mas ele não se deixa iludir, ele mesmo já tem a consciência que aquilo ali está atrapalhando, então, por ele mesmo, ele começa a combater, né, através de mudanças de atitudes. Agora, na fascinação, quando o espírito já exerce um domínio sobre a vítima, a única coisa que nos resta fazer é convencer a pessoa de que está sendo enganada. Mas isso nem sempre é fácil, pois a ascendência do espírito pode ser de tal que torna o fascinado surdo, cego, né, a qualquer raciocínio. E o processo de desobsessão depende da vontade do obsediado em melhorar. Então, não adianta nada a pessoa tentar convencê-lo de que aquele espírito que ele está recebendo comunicação não é um espírito superior, que está falando coisas absurdas, nem não adianta. A pessoa tem que querer, né? A gente pode tentar convencer, mas se ele não quiser, não vai adiantar. E na subjugação, que já é um caso mais sério, aí já é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, né, agindo pelo magnetismo, mas como essa ascendência, quando a ascendência é moral, só um ser moralmente superior ao espírito pode exercê-la. E aqui no slide, né, estão outros meios muito importantes para todos, né, não só os médiuns ostensivos, mas nós todos também, porque todos nós somos médiuns, né, que é a reforma moral, o conhecimento mediúnico através do estudo, né, das obras básicas de Kardec, André Luiz, assistência espiritual na casa espírita, e no lar também, a prece, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, que é muito importante para que mude, né, o ambiente da nossa casa, para que permita que os bons espíritos se aproximem de nós, e o serviço ao semelhante, né, que é a prática no bem, que tem vários meios de fazer essa prática no bem, tanto nos serviços assistenciais, né, como em casa mesmo, a gente, através de uma vibração, né, que a gente faz a favor das pessoas, uma prece, tudo isso é serviço ao bem, para o bem do próximo, né? E, para finalizar, eu vou contar uma história do Chico, que ilustra bem esse combate, né, à obsessão. Conta-se que, certa vez, o Chico estava conversando com uma pessoa em uma calçada, quando chega uma moça muito aflita e diz: Chico, tem um espírito obsessor comigo, tira ele de mim, né? E o Chico, com muita calma, né, com toda aquela doçura dele, responde: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós também. Então, mostrando, assim, dessa forma, que o importante é a mudança de atitude nossa, a reforma íntima, né, a reforma moral e principalmente conhecimento, né, e não existe fórmulas mágicas para combater a obsessão, né, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou em tal lugar, né, que elas vão tirar esse espírito de mim. Não existe, a única maneira é a mudança de atitude, né. E assim, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, com o capítulo 24, com as companheiras Alídia, Cristina e Celina. Muito obrigada, Marilu. Bom, pessoal, então nós vamos continuar, como a Marilu colocou, agora com as reflexões, ainda do Livro dos Médiuns, só que com o capítulo 24, que tem como título Identidade dos Espíritos.
E os principais temas que a gente vai estar abordando nesse momento são as provas possíveis de identidades, assim como a distinção dos bons e dos espíritos menos felizes, ou também conhecidos como maus espíritos. E para isso, a gente vai começar fazendo um resgate da nossa caminhada, que em algum momento, possivelmente, a gente já se questionou, ou ouviu algum questionamento de alguma mensagem possivelmente mediúnica que eu tenha recebido, ou tenha feito leitura em alguma mídia social, por exemplo. Será que o conteúdo dessa mensagem, ou mesmo a autoria, elas são realmente verídicas? E uma outra dúvida muito comum é de que forma que a gente pode diferenciar os bons dos conhecidos como maus espíritos ou espíritos menos felizes. No próximo slide, Kardec vai nos contar um pouco sobre as provas possíveis de identidade. Então, inicialmente, ele traz que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais discutidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Então, se a gente fizer um comparativo aqui no nosso planeta, a gente tem diferentes formas de identificação. Se eu trabalho em uma determinada instituição, empresa, eu posso me identificar pelo crachá, posso me identificar pelo CPF, por RG, enfim, existem aqui na Terra diferentes formas de identificação. Mas o mesmo não acaba acontecendo. Os espíritos, eles não têm esse documento de identificação. Um outro ponto muito importante que ele traz é que essa identificação é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Então, se a gente relembrar, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. A gente está em 2021, então, cerca de 160 anos depois, a gente vive essa dificuldade com relação à identificação dos espíritos. E daí, no próximo, pedir só para a Simone passar, Kardec também nos traz que existem algumas provas possíveis da gente realmente poder identificar um espírito. Um exemplo muito comum são os espíritos contemporâneos, que são aqueles espíritos que nós tivemos contato quando ele estava encarnado, ou mesmo alguém que a gente tem alguma intimidade, conheceu esse espírito quando ele estava na Terra. E um outro ponto muito importante é que muitas vezes nós ficamos muito apegados ao conteúdo, identificando o conteúdo com muita veracidade, sem realmente fazer uma avaliação. E em outros, porque está assinado por uma personalidade que nós julgamos que temos muito respeito, ou porque é uma personalidade que se trata de um ente querido nosso, a gente acaba não avaliando e não tendo cuidado de colocar o bom senso frente a essas mensagens. Então, esses espíritos contemporâneos, eles trazem ao que eles chamam de alguns hábitos ou algumas características de quando ele esteve presente na Terra, que Kardec considera como sinais de identificação. Porém, Kardec coloca que existem alguns fatores dificultadores dessa identificação, que a gente vai mostrar um pouquinho no próximo slide. Dentre esses fatores dificultadores, está que muitas vezes o médium, ele não tem uma habilidade mediúnica ou uma característica que faz com que ele passe para o papel, no exemplo das mensagens psicografadas, uma assinatura tão semelhante à daquele espírito quando ele esteve na Terra. Em outros momentos, muitas vezes a mensagem, tanto a assinatura quanto o conteúdo, é muito semelhante a determinado espírito, mas muitas vezes pode ser que, na realidade, não foi enviado por ele. Então, uma outra prova de identidade que ele coloca para nós é, então, o que a gente chama da escrita ou também da caligrafia. O que acontece também é que muitas vezes essas mensagens não são realmente enviadas ou descritas por uma determinada personalidade. E daí a gente começa a se questionar por que isso ainda acontece entre nós, porque existem determinadas mensagens e conteúdos que são enviados e não são pertencentes a determinado espírito.
O Livro dos Espíritos traz que nós vivemos num planeta de provas e expiações e que existe uma escala de evolução que a Maria Inês colocou muito bem para nós, e que ainda, né, estamos e somos, de alguma forma, espíritos imperfeitos, em que o mal acaba se sobrepondo ao bem. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado, embora a escrita ou caligrafia seja um dos sinais de identidade dos espíritos, a gente precisa fazer uma avaliação frente ao bom senso, à razão, e fazer uma avaliação realmente cuidadosa. E para continuar, no próximo slide, nós gostaríamos de convidar a nossa querida companheira, que nós carinhosamente chamamos ela de Cris, é a Cristina, para contar um pouquinho para nós sobre a distinção dos bons e dos maus espíritos. Dando sequência, então, a qualidade dos espíritos é uma questão muito importante. Nós não podemos ser indiferentes a ela. Muitos médiuns reconhecem os espíritos através das sensações, agradáveis ou não, quando deles se aproximam. Acontece como aqui no plano físico, quando encontramos uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, nós também percebemos uma sensação pesada, agitada, não é mesmo? E quando encontramos uma pessoa positiva, alegre, o ambiente todo fica assim, embevecido daquela alegria, fica contagiado, né? E todos os presentes se beneficiam com as boas impressões. Nas comunicações instrutivas, devemos fixar atenção na qualidade do espírito que se comunica. Esse espírito é bom ou mau? Em que grau será que da escala espírita ele se encontra? Essas são questões capitais, nós devemos nos ater de acordo com a questão 100, Escala dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Frisando aqui, companheiros, a necessidade do médium nos estudos, mais uma vez, já foi colocado e nós vamos reforçar novamente, nos estudos das obras de Kardec, da codificação do Espiritismo. O médium responsável é um médium instruído, e o médium instruído não cai em armadilhas de espíritos inferiores. Dando sequência no próximo slide, nós vamos ver que, além dos sentimentos que os espíritos inspiram, o médium deve levar em conta a linguagem que eles utilizam. Nos espíritos superiores, a linguagem é sempre digna, elevada, nobre, acompanhada de ponderação, de caridade, de perdão e de fraternidade, edificando sempre, sempre o amor. Eles são calmos, são pacientes. Resumindo, podemos discernir o valor dos espíritos pelo bom senso. Dando sequência, no próximo slide, nós veremos que os bons espíritos são sinceros, afáveis, equilibrados. Até mesmo quando eles precisam criticar um erro, eles se expressam com moderação. Utilizam um modo claro e simples de se comunicar. São bem objetivos. Só dizem o que sabem e confessam os assuntos que eles ignoram. Eles estão firmes na atmosfera da Terra para ajudar. No entanto, eles esperam o esforço de quem deseja ser ajudado. No próximo slide, vamos ver os bons espíritos nunca dão ordens. Eles não se impõem, eles apenas dão conselhos. Quando não são ouvidos, eles se retiram, respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Eles não fazem elogios exagerados, enaltecendo a vaidade e o orgulho do médium. Essa atitude nós vamos verificar nos maus espíritos, que exaltam as qualidades do médium para ganhar confiança e conquistá-lo. Agora, Sueli vai dar continuidade no assunto.
Então, dando continuidade aí no próximo slide, nós podemos ver que os bons espíritos também aconselham sobre os trabalhos na casa espírita. Nós os chamamos de mentores. O aconselhamento deles é sempre no sentido de harmonizar o grupo, jamais invadindo a vida pessoal de ninguém, nem do médium, nem das pessoas da casa espírita. E ao contrário, os levianos procuram desequilibrar os médiuns e seus grupos. Aí na próxima imagem, nós podemos ver que para julgar os espíritos e distingui-los, nós precisamos saber julgar a nós mesmos, para não incorrermos no erro de julgar pelas nossas próprias opiniões ou paradigmas. Nós, infelizmente, nem suspeitamos do erro que corremos ao julgar os espíritos, ou mesmo os homens encarnados, à medida das nossas pobres opiniões. Então, concluindo, o médium que se conhece a si mesmo e passa a corrigir seus defeitos é mais assertivo e está mais afinizado com os mesmos tipos de espíritos, que lá no plano espiritual também estão se aperfeiçoando, sem cessar na escalada evolutiva, não é mesmo? Na imagem seguinte, veremos a opinião que nos deu São Luís. São Luís foi canonizado pela Igreja Católica e foi o rei francês Luís IX, em 1226, até o seu desencarne. Ele veio a ser um mentor espiritual da Sociedade Espírita Parisiense na época de Kardec. São Luís aconselhou Kardec que, mesmo confiando nos espíritos que se manifestam nos trabalhos mediúnicos, nós devemos reforçar o exame, inquirindo os espíritos, até não restar mais nenhuma dúvida quanto ao conteúdo das comunicações que eles nos trazem. E o interessante é que os espíritos zombeteiros, ou os maus espíritos, eles resistem a esse exame, porque eles não gostam de críticas, claro, né? E se retiram exaltados. Enquanto, é claro, que os bons espíritos jamais se exaltam e fazem até questão de serem examinados, já que são eles mesmos que nos orientam a proceder dessa maneira. Partindo agora para a conclusão, na tela seguinte nós vamos ver que o bom senso é fundamental para discernir os espíritos. A linguagem que eles usam devemos ser sempre levada em consideração, porque todos geralmente falam a mesma língua, já que eles falam de maneira delicada, né, bondosa, porque eles exprimem uma única verdade. Então, eles são bondosos e humildes no trato conosco, quando nos atendem, e eles não podem ser julgados pelas formas que apresentam, mas sim pela moral que sustentam, porque tem muitos espíritos que se apresentam com joias, com roupas exóticas, e não é por isso que eles têm uma moral mais elevada que outros. Os mistificadores são os espíritos que prevêem futuro, datas, acontecimentos. Também devemos ter cuidado com essa classe de espíritos que também dão nomes pomposos, nomes de veneráveis, né? Outro ponto a considerar é que os espíritos superiores aconselham sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eles jamais invadem a vida pessoal de ninguém e jamais vão ordenar suas ideias. Eles nos inspiram. Se nós não concordamos, eles se retiram. Os bons espíritos também jamais fazem lisonjas, né, aos médiuns, jamais bajulam ninguém, nem o médium, nem o dirigente da casa espírita, ninguém da casa espírita. Então, pelo fato de alguns médiuns reconhecerem os espíritos pela impressão que provocam, como a Cristina colocou, nós devemos também lembrar da questão da afinidade, que foi falada pelas nossas companheiras também. A afinidade que nos une aos espíritos comunicantes, nós como médiuns, né? Pois dependendo da nossa moral, um espírito atrasado não vai nos causar nenhum incômodo, né? Então nós temos que estar muito atentos e percebemos a necessidade de orar e vigiar. A oração é uma porta que se abre para a luz e é principalmente através dela que nós devemos nos guiar.
para que nós possamos ser evangelizados na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida evangélica, como discípulos sinceros do nosso Mestre. E aí, meus irmãos, no outro slide, nós vamos ver do livro Seara dos Médiuns, tem um capítulo intitulado Obsessores. Eles deixam bem claro, Emmanuel, para nós, que para que os espíritos possam nos obsidiar, aquele espírito que nos causa um incômodo, né? Eles geralmente foram os nossos companheiros de convivência íntima no passado, né? Eles não querem nos ver na marcha do progresso, do reajuste moral que estamos trilhando. Muitas vezes os temos encarnados ali, na nossa própria família, trabalhando o nosso burilamento constantemente. Outras vezes eles estão desencarnados e estão a nos espreitar em nossos pequenos deslizes, nos insuflando grandes decepções, né? Atrasando a nossa marcha evolutiva. Emmanuel recomenda que não devemos jamais acusá-los, reprimi-los, revidar o mesmo mal ou condená-los. De nada vai nos adiantar, não é mesmo? O melhor para corrigir a situação que nós mesmos criamos no passado e mudarmos o futuro dessas relações doentias que ainda carregamos é aceitá-los. Aceitá-los silenciosamente, mas servindo através da paciência, do trabalho, do amor e sacrifício, com a força do nosso exemplo nobre, sempre voltados realmente, né, para nossa evangelização e a nossa reforma íntima e moral. Então, muito obrigada. Pessoal, vamos então para o momento aí das perguntas que vão ser direcionadas aí ao chat. Tem uma aqui da Bruna Rezende. Ela pergunta: a obsessão, subjugação, no modo corpóreo, onde pode provocar movimentos involuntários, tem a ver com o fenômeno de incorporação? Ela pediu desculpa, né, que não tem certeza do nome da obsessão. De fato, Bruna, é uma subjugação corpórea, né? Você está perguntando. E tem, sim, relação com o fenômeno de incorporação. Nós sabemos que existe incorporação de espíritos amigos, espíritos evoluídos, como também existe incorporação de espíritos trevosos. No caso das obsessões, então vamos direcionar o tipo de incorporação. É um caso, né, onde o espírito obsessor ele domina, né, os órgãos físicos da pessoa, fazendo com que essas pessoas utilizem gestos impróprios, né, inclusive falas inconsequentes, podendo inclusive, dependendo do grau de incorporação e da intensidade de relação com o obsessor com o obsediado, pode levar até um grau mais profundo de subjugação, que é a possessão. A possessão, nós tratamos aí no capítulo, porque não referiu a essa situação, é uma situação em que o obsessor domina todos os órgãos. É como se o obsessor entrasse no corpo físico, junto com o espírito do médium, né, que está sendo possuído, e ali ele assume todas as ações, inclusive com ações, né, de agressões, e mesmo aquelas pessoas em reuniões mediúnicas em que o obsediado não consegue ter mais esse controle, o obsessor pode ter uma resistência muito grande em deixar esse corpo, né? O próprio Kardec, mais na frente, né, no livro, ele coloca, acho que é numa revista espírita, não é no livro dos médiuns, ele fala que essa situação de possessão, o espírito só sai quando tem vontade, ou senão quando tiver uma reunião mediúnica muito
porte, né, com espírito de alto grau evolutivo, ou no caso da Igreja Católica, né, quando usa aquelas sessões lá eu sei o nome agora, né, aquele filme lá de possessão, né? Então, exorcismo, aí agora a palavra surgiu. Então, nesse caso aí, né, é uma forma errada, inclusive, de tratar o espírito ali, porque judia muito, né, do próprio médico que está sendo possuído. Mas concordo com a sua pergunta, né, e reafirmo que tem a ver, sim, com fenômenos de incorporação. Mas alguém pode colocar aí no chat perguntas referentes a qualquer tema, qualquer capítulo que foi abordado. Nossas apresentadoras estão aí disponíveis. Pode escrever lá no chat. Queridos companheiros, vamos então nos preparando para as nossas vibrações finais, com muita alegria, pelo dever retamente cumprido. Vamos nos unindo em pensamentos, nos ligando uns aos outros com sentimentos de amor fraterno, de muita gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, nesse sublime objetivo de nos instruirmos a cada dia mais para sermos aqueles instrumentos que a espiritualidade espera e necessita. Nós vamos dizendo, queridos companheiros, obrigada, Jesus, pelos mensageiros de luz que sempre nos envia para orientar os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos neste momento de estudo. Agradecemos a todos esses espíritos amigos que estiveram conosco. Nossa profunda gratidão às equipes do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, o mentor da nossa casa, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe. Agradecemos a todos os espíritos amigos, especialmente as equipes espirituais responsáveis pela elaboração e execução deste seminário Mediunidade e Obsessão, que com certeza eles têm nos acompanhado e esteve conosco, especialmente nessa noite. Muito obrigada. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, mais uma vez pedindo que Ele nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que Maria Santíssima nos cubra com seu manto de luz, de amor, de proteção. E te rogamos, Jesus, mais uma vez, nosso Mestre e Senhor, que todo esse estudo aqui apresentado possa realmente ser aproveitado por cada um de nós. Que nós possamos colocar, Senhor, as nossas mãos a serviço do Teu amor, hoje e sempre. Graças a Deus, e nós vamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz, no carinho de Teu pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também
os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Olá. Que assim seja, que possamos todos nós nos reunirmos mais uma vez na próxima semana, em nome de Jesus. Muito obrigada a toda a espiritualidade mais uma vez. E nós pedimos a permissão para encerrar o nosso seminário de hoje. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.